proposta do Vasco para compra de Brenner. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco está em busca de mais 80 milhões de reais emprestados no mercado. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, o Vasco não havia pego 80 milhões de reais de empréstimo em outubro com a Crefisa? Sim, mas o dinheiro termina no fim desse mês e para não ficar sem grana, o presidente Pedrinho já está em busca de mais uma operação parecida. A ideia é um financiamento de 80 milhões de reais na modalidade DIP, específica para empresas em recuperação judicial. Com esse dinheiro, o clube pretende pagar despesas operacionais urgentes, além de salários, tributos e compromissos com fornecedores essenciais. Não se descarta que a Crefisa faça um novo empréstimo, com a lembrança de que o último teve como cláusula de contrato de empréstimo a entrega de 10% das ações para a Crefisa em caso de não pagamento, devolução do dinheiro. Isso em meio às tratativas do Vasco e de Márcio Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, dono da Crefisa. O Márcio quer comprar a SAF do Vasco e promete investir 2 bilhões de reais nos primeiros 5 anos. Hora de falar sobre o Vasco, que fez proposta oficial para a compra de Brenner. Informação do André Hernan dá conta de que o Cruz Maltino topa bancar entre 4 e 5 milhões de euros para ficar com o centroavante, que é um pedido de Fernando Diniz. Vale a lembrança de que o Diniz e o Brenner trabalharam juntos nos tempos de São Paulo. Quero registrar que a pedida da Udinese é de 6 milhões de euros ou 37 milhões de reais. Diante da diferença que nem é tão grande, a tendência é que o negócio saia. Até porque o Brenner foi oferecido para vários clubes brasileiros, mas o único que avançou na intenção de comprá-lo foi justamente o Vasco. Importante registrar ainda que Fernando Diniz e Brenner têm o mesmo empresário, Juliano Bertolucci, que pode acabar ajudando na construção dessa negociação junto à equipe italiana. Brenner vem mesmo para o Vasco, acha que o negócio fecha. Richard, ou Richardson no caso, né? Começa a ter um monte de nome junto, mas tudo bem. Richardson. A última proposta do Vasco pode chegar a 5 milhões de euros com bônus. A Udinese, que andou oferecendo jogador para vários clubes brasileiros e não tem outras ofertas, pede 6 milhões de euros. Diante desse cenário, eu imagino que vai dar negócio. O Brenner quer jogar no Vasco, tem feito esforços para isso. O Diniz quer muito contar com o Brenner, eles trabalharam juntos nos tempos de São Paulo. Seria até uma forma de ter um centroavante mais móvel, com mais mobilidade do que o Verratti. O Diniz tem certeza de que esse centroavante com mais mobilidade vai se encaixar mais ao esquema dele. Eu imagino, não é um palpite, eu imagino que vai dar certo, tá? Muita gente falando sobre o Arias, né? É assim, pessoal, respeitando a apuração de todo mundo, mas a minha apuração em relação a John Arias é de que não faz nenhum sentido que o Arias saia agora da Premier League. O Arias sonhou a vida inteira em jogar na Europa, especialmente na Inglaterra. Ele acabou de se mudar para lá. Os 6 primeiros meses extremamente difíceis, o time lanterna do campeonato inglês, ele sendo reserva, sem marcar gol. A coisa mudou. Faz 4 jogos que o Wolverhampton não perde. Ele foi titular nos 4 jogos e marcou 2 gols. E nos 2 jogos em que ele marcou gol, o time dele venceu. Um na Copa da Inglaterra, o outro no Campeonato Inglês. Primeira vitória do Wolverhampton na temporada. Diante desse cenário, não tem lógica nenhuma o Wolverhampton se desfazer de alguém que, enfim, está se encontrando por lá. E para o Arias também não faz sentido nenhum voltar ao Brasil agora, abrindo mão do sonho dele, diante de... imagina, você quer muito uma coisa, aí você vai e consegue. O começo está difícil, depois vai se acertando, e quando está se acertando, você desiste e volta. Não faz sentido, tá? Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Verratti vai sair do Vasco? A pergunta é do Ricardo Freitas. Ricardo, na semana passada, o Alexandre Faria, empresário do Von Berger, que é um centroavante argentino que está livre, ligou para o Vasco para oferecê-lo. Até porque muita gente compara o Von Berger ao Verratti. O detalhe é que o Verratti tem 37 anos, o Von Berger tem 29. O fato dele estar livre também permitiria ao Vasco nem gastar tanta grana e tal. O Vasco disse, não queremos o Von Berger, apesar de muita gente estar especulando que tinha negociação, porque a gente vai manter o Verratti. Acho que isso deve mudar se o Vasco conseguir fechar a compra do
do Brenner e a proposta oficial à Udinese já foi feita. Ainda não é a pedida da Udinese, mas pode existir acordo, tá? Só para trazer mais uma sobre Brenner e Vasco, proposta do Vasco à Udinese pelo Brenner foi de 4 milhões e 200 mil euros por 70% dos direitos econômicos, tá? A Udinese pede inicialmente 6 milhões de euros por 100%. Dá para dizer que as negociações estão em andamento e podem acabar acontecendo, tá? Que mais? Boa noite, Nicola. O Vasco sai ou não essa SAF? Ayrton, acho que sai. A ACAP, que é a controladora da massa farida da 777, não mostrou muita vontade em ajudar nas tratativas com o Lamáquia Júnior, né? O filho do Lamáquia. Mas acho que no final das contas, até pela falta de opções, vai acabar acontecendo. O Vasco melhorando o elenco, não perdeu nenhum titular e ainda se livrando de salários mal pagos. Pois é, a lista de saídas é interessante porque eram jogadores que só gastavam dinheiro. Você traz o Johan Rojas, que parece ser alguém interessante, e traz o Saldívia, que é alguém que o Diniz pede já há algum tempo. Com detalhe, né? O índice de aproveitamento do Admar Lopes é bem legal, com exceção ao Matheus França, que não conseguiu jogar, todo mundo que chegou ajudou. Então, família vascaína, esse aí é o vídeo com as últimas informações do Nicola, que trouxe aí na sua live ontem atualizações sobre o Vasco, né? Essa permanência aí que deve ser confirmada do Verratti, né? O Verratti estava para deixar o Vasco, mas é bem capaz do jogador permanecer, né? Tem muita coisa ainda para acontecer durante essa janela de transferências. O Vasco vem buscando aí centroavante, né? Já fez proposta pelo Brenner, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ter atualizações sobre isso e trazer aqui para você ficar por dentro de tudo. Sobre John Arias, né? Eu também vi em muitos grupos postando que o Vasco, por conta do Diniz ter a proximidade com o John Arias, de que o Vasco seria aí um possível destino para o colombiano. E é muito difícil por conta de valores, né, para o Vasco no momento, e também essa situação que o Nicola falou aí na sua live. O John Arias começou a jogar bem lá agora, e além disso, não só do jogar bem, né, mas o jogador tinha o sonho de ir para a Europa, né, chegou lá há pouco tempo e é bem capaz aí, caso o clube for rebaixado mesmo, confirmar o rebaixamento, que é muito bem provável, o John Arias deve deixar e deve seguir para um clube com mais dinheiro, né? E lembrando a todos aí que no contrato, quando ele foi vendido lá pelo Fluminense, o Fluminense tem uma obrigação de prioridade, né? Não é nem obrigação, é uma prioridade de comprar o jogador, né? Mas basta vencer ali caso tiver um leilão, né? Digamos assim, porque é, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, clubes com dinheiros, bastante dinheiro, também tem interesse na contratação do jogador. E é isso aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo.